Bem-vindo ao canal. E o Space Ghost ganhou a sua própria série e até aqui vem surpreendendo pela qualidade, tanto no roteiro quanto na arte. As histórias capturam o clima das aventuras espaciais e têm um tom mais adulto do que os cartoons do Space Ghost. Tanto o Space Ghost número 5 quanto o número 6 foram escritos por David Peoples com a arte de Jonathan Lau. Essa equipe é responsável por essa série até aqui. Essa série vem sendo lançada pela Dynamite Comics e no momento da gravação deste vídeo se encontra no número 8. Esse é mais um título que eu acho que alguma editora nacional poderia lançar por aqui. Eu acompanho alguns títulos pela internet e o Space Ghost talvez seja o melhor deles. Outro bom título é o do Zone Quest, também da Dynamite, além do Flash Gordon, esse lançado pela editora Mad Cave. O título da Red Sonja é um pouco irregular nos roteiros, mas tem uma arte excelente. Você encontra as resenhas desses títulos e muitos outros, além de quadrinhos nacionais, na playlist Resenhas. Mas antes de continuar, aqui no canal eu trago conteúdo variado, como quadrinhos importados, como é o caso desse vídeo, além de quadrinhos nacionais, séries e filmes. Se esses assuntos são do seu interesse, aproveite e se inscreva agora e acompanhe esse conteúdo mais de perto. E não se esqueça de assistir os vídeos com as resenhas dos outros números do Space Ghost. O link está aí na descrição. Agora vamos saber como andam as aventuras do Space Ghost. O Space Ghost número 5 foi lançado pela Dynamite Comics em 11 de setembro de 2024 e conclui a batalha do Space Ghost para impedir que Zorak libere um apocalipse de proporções galácticas, mas o herói não foi totalmente bem sucedido. Com o Space Ghost e o Zone Quest, que também tem resenhas aqui no canal, a Dynamite parece que achou a fórmula de como fazer boas adaptações de histórias clássicas. O Space Ghost número 5 é outra edição vencedora, com muita aventura e drama, suspense e tensão o tempo todo, além de uma conclusão muito boa. No final da edição 4, Zorak tinha escapado da prisão e continuava na sua jornada para trazer o Deus do Caos, que ele adora, para o universo. Space Ghost ordenou que Jen e Jace ficassem de fora disso, enquanto ele ia atrás do fanático Zorak. Mas os gêmeos atenderam a um chamado de socorro vindo de uma estação de pesquisas científicas, sem desconfiarem que Zorak havia deixado uma armadilha para os gêmeos protegidos do Space Ghost. Já em Space Ghost número 5, as forças de segurança ficam aguardando do lado de fora do local onde fica o Hadron Collider, no planeta Drax 3. Eu não achei nenhuma tradução boa para Hadron Collider. De repente, um ataque de fúria derruba os seguranças do Zorak e confronta o vilão. E esse ataque veio de um Space Ghost muito enfurecido. O roteirista David Peoples dispensa apresentações e pula logo para a ação, mandando o Space Ghost atacar as forças do Zorak. Graças às histórias anteriores, sabemos das motivações do Space Ghost e ele vai fazer de tudo para proteger os gêmeos, já que eles são como uma família para ele. E podemos perceber que o herói está desesperado nas suas ações. Zorak ameaça matar Jen e Jace, que são reféns dele, mas faz uma proposta para o Space Ghost. Ele quer que o herói direcione seus raios para o Hadron Collider para abrir um buraco por onde o Lokar, o Deus do Caos, possa passar para a nossa dimensão. Em troca, Zorak não mataria os gêmeos. Sem opção, Space Ghost concorda e Zorak lhe dá um incentivo ativando a câmara de vácuo, onde Jen e Jace estão presos. No roteiro, traz muita atenção nesse ponto, mas é ajudado pelos ótimos desenhos de Jonathan Lau, e assim podemos entender melhor a difícil decisão de Space Ghost aqui. O que nem o Space Ghost nem o Zorak perceberam é que o Blip deu um jeito de escapar e nocauteou os guardas da câmara de vácuo com um raio e libertou Jen e Jace. Os gêmeos e o macaco correm para encontrar Space Ghost e ele está direcionando seu raio com toda a força contra o Collider. Parece que a chegada de Lokar é inevitável. O que faz esse momento ser forte nessa história é a angústia que o Space Ghost sente por abrir uma fenda onde Lokar possa atravessar, além do choque de saber que Lokar é real,
já que ele acreditava que ele não existia. O roteirista Peoples e o desenhista Lau entregam muito drama, ação e tensão ao máximo, e o nosso herói precisa encarar essa ameaça que pode destruir a galáxia. Essa edição termina tanto com heróis quanto o vilão pagando um alto preço pelas suas ações. De maneira geral, Space Ghost número 5 entrega muito suspense e apresenta a ameaça que pode destruir toda a galáxia. Se o roteirista e o desenhista conseguirem manter esse nível nas próximas edições, acho que esse deve ser o melhor título importado que eu conheci nesse ano. A arte de Jonathan Lau tem muito crédito na qualidade desse título e sobre como essas edições estão indo tão bem. Cada página e cada quadro são cheios de drama e momentos incríveis. Esse quadrinho, visualmente, é fantástico, assim como toda a ação. Como curiosidade, Lokar, nos desenhos animados, era um inseto que originalmente era um rival do Zorak. Aqui, Lokar é um devorador de mundos, de proporções monstruosas. Então, o nome é o mesmo, mas a caracterização do personagem é totalmente diferente. O Space Ghost número 6 foi lançado pela Dynamite Comics em 9 de outubro de 2024, e aqui encontramos Jace, duvidando do seu papel de herói, depois de usar violência para parar o Zorak. O irmão de Jen irá encontrar o caminho certo? Essa edição continua provando que é uma das melhores adaptações feitas pela Dynamite ou por qualquer outra editora. O escritor David Peoples entrega uma boa dose de ação com a apresentação de um outro vilão clássico do Space Ghost, ao mesmo tempo em que acompanhamos Jace lutando contra a violência que se encontrou na ação dele de ter atirado em Zorak no final da edição número 5, salvando o Space Ghost, mas matando o vilão. Essa edição pode não ser tão boa quanto o arco anterior, mas não fica devendo muita coisa. Quando deixamos Jen, Jace e Space Ghost na edição número 5, eles tinham derrotado Zorak e prevenido o culto de Lokar de trazer o deus do caos para o nosso universo. Durante o calor da batalha, Jace foi forçado a usar de violência para salvar o Space Ghost, mas o trauma fez ele desistir de querer ser um herói. Já em Space Ghost número 6, começamos com um prólogo de 6 semanas atrás. O maligno Moltar recebeu uma oferta do Dr. Xander Ibal, que financiaria os experimentos de Moltar para que ele pudesse recuperar cristais de Lucidium nas instalações das indústrias chamadas Contra. Moltar fica contente em ajudar, não só pelo dinheiro, como pela satisfação da vingança contra as indústrias Contra. O roteirista David Peoples não perde tempo em usar esse prólogo para apresentar Moltar num diálogo que estabelece a base do próximo conflito. E para nos lembrar quem é o Moltar, as primeiras páginas nos fazem relembrar quem é ele. A história adianta 6 semanas para uma batalha entre o Space Ghost e Jen contra Moltar nas indústrias Contra. Durante a batalha, Moltar cria um ataque para distrair um prédio próximo, e assim ele tem a chance de escapar com os cristais. Enquanto isso, vemos a narração do Jace, enquanto ele anota suas impressões no seu diário e ele sente pelo fato de ter atirado em Zorak durante o final do último arco de histórias. E quando surge um novo conflito, o Jace não se envolve, já que ele acha que o que ele faz acaba atrapalhando mais do que ajudando. Enquanto as duas coisas não estão conectadas, Peoples usa a narração do Jace para adiantar a história durante a ação entre o Space Ghost e o Moltar, que é uma boa jogada para fazer a luta ter um pouco mais sentido. Além disso, a narração do Jace também serve para mostrar como a luta contra o Zorak o deixou afetado. Depois, Jen tenta animar Jace fazendo bobagens como vestir o uniforme do Space Ghost e fazer imitações dele. Como o humor não funcionou, ela mostra a Jace um projeto especial, um dispositivo da nave Phantom Cruiser, que imita as diversas habilidades dos braceletes do Space Ghost. Em outro lugar, Moltar tenta descobrir como superar os campos de força do Space Ghost. Jen lida com o trauma do Jace
mostrando a ele o pior caminho de sair de uma encrenca. Ela cria um construto para distrair e ele logo gosta disso. Ela abre caminho para o Jace resolver o seu problema. Esse quadrinho tem seus momentos mais maduros também. Essa edição termina com uma nova luta entre o Space Ghost e o Moltar, que fica muito difícil para o herói lidar, e Jace encontra o melhor caminho e a solução para a vitória do Space Ghost. De maneira geral, Space Ghost número 6 não tem os mesmos grandes momentos das edições anteriores, mas a falta disso abriu espaço para o desenvolvimento dos personagens e assim o Jace pôde ter um impressionante crescimento como personagem. A arte do Jonathan Lau é fantástica. Essa arte não pode ser superada e por isso ele é um dos melhores artistas da Dynamite. O desenhista é um mestre a usar as sombras profundas e pesadas, ajudando a aumentar o drama. Além disso, os personagens são densos e as linhas são impressionantes. Quanto ao Moltar, eu fiz uma rápida pesquisa e descobri que ele aparecia nos desenhos do Space Ghost. Moltar estreou no episódio chamado The Ovens of Moltar, ou Os Fornos de Moltar, que foi lançado em 31 de dezembro de 1966. E agora vamos para as considerações finais e as notas do Space Ghost número 5 e número 6. O Space Ghost número 5 é mais uma edição vencedora quando o herói precisa tomar uma decisão muito pressionado. O roteiro de Peoples entrega toda a ação possível, com muito drama e um desafio gigantesco, que acabará chegando. Mas esse título é tão bom não só pelo roteiro, já que a arte de Jonathan Lau captura a ação energética e a emoção, em igual proporção ao roteiro. Eu vou deixar uma nota 9 para o Space Ghost número 5. O Space Ghost número 6 reduz um pouco a ação em favor do amadurecimento dos personagens e do laço entre Space Ghost e Jace. Peoples, o roteirista, acertou quanto ao crescimento do personagem e veio na hora certa. A arte de Jonathan Lau é fantástica. Eu vou deixar uma nota 8 para o Space Ghost número 6. Então era isso. Gosta de conhecer esses títulos importados? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.